Meio-dia e 38, e vocês que nos acompanham pelas redes sociais, né, que tem a imagem também pelo Facebook, pelo YouTube, já pode perceber que nós estamos aqui já na companhia da doutora Mônica, que eu já conhecia bastante de nome, pessoalmente a primeira vez. Seja bem-vindo. Obrigada. Eu sei que a senhora já esteve aqui no Atos, né, na ocasião que a senhora esteve eu não estava, mas com muito prazer a gente recebe. Também a vereadora Vanessa. Obrigada. É Vanessa Andréia, Vanessa isso? Andréia, Andréia, isso. né? Eu gosto muito da vereadora, não é novidade para a senhora, e registro aqui de público a minha admiração pelo seu trabalho. Você é uma das vereadoras, né, que tem compromisso com a cidade, né, com a sociedade civil organizada. E é o que está faltando, né, em muitos parlamentares hoje, que talvez não pegou ainda o feeling da coisa. Mas é com exemplos assim que vai formando até opinião com a outra. A importância da senhora hoje na Câmara é muito significativa, até por uma questão dessa imagem de segurança, né? Nós percebemos hoje a população de Lorena filtrando, a gente tem entrada com muitos níveis sociais na cidade. O pessoal hoje tem a impressão na Câmara, assim, uma Câmara séria, austera, né, presente, né, que discute os assuntos, não prejudica a cidade, isso é muito importante. Seja bem-vindo mais uma vez, Valéria. Obrigada, viu, pastor? E eu fico assim lisonjeada com a sua fala e garanto para o senhor que eu só estou... Não, e é de coração. Eu acredito. A senhora sabe que acredito, se precisar um dia a sei. senhora receber uma crítica desse jornal, a senhora vai receber mesmo, né? Eu sei disso, não, e agradeço, e é isso Mônica, mesmo. aqui é assim, a gente né? põe a pessoa na coluna social, tá tudo bem. Na hora que coloca na coluna policial, não é eu, cara. Nossa, aí já complica um pouco. Aí o dono do jornal é bandido, aqui é quadrilha, aqui é isso, mas vai fazer o quê? Faz parte. Mas eu agradeço, né, e acompanho o Jornal Atos há muito tempo, antes mesmo de estar na política, e confio no Jornal Atos, confio no senhor também, e sei que é de coração. E estou aqui mesmo para tentar fazer essa diferença, né? Aliás, eu só aceitei vir para fazer a diferença. Se não fosse, eu pedi para Deus que não me permitisse, né? E estou tentando. Não é fácil, né? Acabamos de citar isso agora nos bastidores, né? Que enculturar algumas políticas, trazer consciência política para as pessoas é difícil, mas como toda a minha vida eu trabalhei em rede, né? E aí eu devo aqui aos salesianos mesmo que me ensinou isso, porque a rede salesiana me ensinou isso, né? Eu trabalhei em rede e construí também rede no município com a rede socioassistencial. Então, esse olhar mesmo, esse feeling que o senhor está se referindo, é necessário mesmo na política. Porque hoje, saber fazer política tem que olhar para as políticas públicas e as pessoas muitas vezes não olham, né? E é uma pena. E isso eu não estou falando no município de Lorena, não. Estou falando lá longe. Aqui não acontece isso, não. Então, estou falando lá distante, né? Bom, hipoteticamente falando, né? Porque, assim, a gente precisa mesmo, sabe, pastor, a gente precisa garantir para os nossos munícipes, aqueles que confiaram e que você os representa, precisa garantir que as coisas aconteçam. E às vezes a gente fica assim impotente, porque parece que a coisa não vai, né? Então, a grande luta de se manter na política é ajudar a fazer acontecer. E aí eu falo mesmo, já falei aqui, né, nessa rádio, já falei para o próprio prefeito e falo mesmo para os secretários, né, para os meus pares. Não estou lá para brigar com ninguém, para ser até porque não é meu perfil. Se alguém ficar esperando que eu vá lá gritar na tribuna, vai ficar esperando os 4 anos. E grito não resolve, né? Não. Às vezes tem uns mais calorosos que o outro, né? É o tempero político, mas o problema é as ações, né? E o meu posicionamento é esse mesmo, de rede, de trabalhar em rede, de dialogar em rede, né? Porque as coisas acontecem em rede. Quando eu ajudo uma mulher, eu não estou só garantindo as políticas para ela, eu estou garantindo as políticas para todos que estão em torno dela. E aí você vai olhar para quem? Vai olhar para filho, para esposo, para companheiro, para parceira, vai olhar para mãe, para pai, todos que estão em volta. Essa mulher, quando a gente fala da mulher, não estou falando contra o homem, não estou falando contra isso, contra aquilo. Não, eu estou falando porque é em torno dela que as coisas acontecem. É a mulher que vai atrás de uma creche, vai atrás do postinho de saúde, é a mulher que vai correr atrás do supermercado. Então, eu estou falando em torno dela, né? Então, por isso é uma bandeira, porque se eu olho para o social, eu olho para essa mulher. Salomão fez até uma alegoria, né, positiva da mulher, né, a figura da mulher, a mulher virtuosa, né? Sim. A mulher realmente é um esteio. E eu percebo que luta que vocês estão, mas graças a Deus já conseguiu uma comissão
para formar o futuro conselho. Exatamente. Difícil, né, reunir, né, doutora Mônica, num pensamento, discutir a ideia, discutir o projeto, né, porque é uma coisa de relevância, ela é muito abrangente, né? É relevante, é abrangente, tem realmente um grau de dificuldade, entretanto, nós estamos passando um momento muito propício para isso, seja pela política municipal, ora, né, do executivo ou mesmo do legislativo, o apoio que nós temos recebido do senhor prefeito Silvinho Ballerini e também do presidente da Câmara Municipal, né, o doutor Fábio Longuinho, e isso é pioneiro. Então, esse olhar visionário dessas pessoas que com ele estão acabaram concatenando com os nossos esforços para que a gente pudesse pautar essa questão de existência e efetividade de um Conselho de Defesa dos Direitos das Mulheres em Lorena. Então, a lei está feita, tem que botar em ação agora. Né? Porque são vários passos, né? Nós enfatizamos aquele período em que foi feita a lei de fato. Agora foi vem aprovada, esse complemento. Parece que vocês estão trabalhando contra o tempo, né? Na verdade, pastor, a lei prevê que nós tínhamos que ter feito essa assembleia em maio, né? Por conta da pandemia, e aí nós consultamos o secretário de saúde, o secretário de assistência, o próprio prefeito, e não era possível, porque parece que não, mas nós temos no município de Lorena uma média de 80 associações de mulheres que podem participar deste conselho, né? E aí nós não conseguiríamos reunir essas mulheres por conta de aglomeração. Então, o que foi criado? Foi criada uma comissão, e aí tem um decreto que a doutora vai explanar, foi criada uma comissão para tratar disso até a data da Assembleia, seja ela quando for, né? O que nós estamos prevendo? Audiências públicas, e estamos prevendo que em outubro, né, haja visto a maioria estejam vacinados, em outubro nós vamos conseguir realizar a Assembleia e o Conselho, né? A votação do Conselho vai ser nessa Assembleia. Isso. O que nós precisamos deixar claro, né, para as nossas ouvintes, os nossos ouvintes também, é que a lei foi criada em março, os vereadores a votaram no dia 8 de março, inclusive numa grande celebração para o Dia das Mulheres, e a lei foi sancionada pelo senhor prefeito no final do mês de março. A partir dessa lei, o que ela dispõe? Ela dispõe sobre a criação desse Conselho Municipal de Defesa dos Direitos das Mulheres e a criação do Fundo também de Defesa dos Direitos das Mulheres. Esse conselho ele é formado por mulheres representantes do poder público e também mulheres representantes da organização civil, da sociedade civil organizada e da população feminina de Lorena. Então, assim, as mulheres que forem representantes do poder público são indicadas pelo Executivo. As 7 serão indicadas e mais 7 suplentes. Entretanto, as outras 14, que são 7 titulares e 7 suplentes, elas têm que ser eleitas democraticamente. Eleitas por quem? Pelas mulheres que estiverem presentes nessa Assembleia. Então, será realizada uma primeira Assembleia de Mulheres do município de Lorena. Para essa Assembleia, serão convidadas representantes dessas entidades que a vereadora Vanessa André acabou de falar, e também mulheres representantes da sociedade, e, dentre elas, teremos as candidatas a comporem este conselho, e teremos também as eleitoras, que irão escolher essas conselheiras. Mas precisa as 3 audiências. Uma já está feita. Não necessariamente. Até para protocolo de lei? O que aconteceu? Foi feita a lei. Como não foi possível fazer essa primeira assembleia para ter a eleição das conselheiras, devido à pandemia, né, isso ficou mais para o final do ano, então, para nós, pelo menos, estarmos trabalhando conceitos, preparando essas mulheres, aproveitando esse tempo de julho, agosto, setembro, para informar a população, para, né, deixá-las a par do que está acontecendo na sociedade com relação a esses direitos das mulheres, a essas políticas públicas para mulheres no nosso município. Então, foi pensado pela vereadora Vanessa e também por um coletivo feminista, a Frente Feminista de Lorena. Existe uma frente feminista aqui em Lorena, e ela sugeriu, então, enquanto nós não pudermos fazer uma assembleia, por que nós não vamos fazendo, então, audiências públicas para já
ter contato com essas mulheres, para já levar essas informações. E aí, né, por conta dessa comissão que foi criada para organizar os trabalhos da Assembleia, quero deixar aqui bem claro que esta comissão é composta por mulheres que não farão parte do Conselho. Então, são mulheres, no caso sou eu, que estou aqui presidenta dessa comissão, é uma comissão temporária, criada por um decreto do senhor prefeito municipal, somente para quê? Para organizar esses trabalhos para a Assembleia que será feita no futuro e também para essas audiências públicas. Então, essa comissão determinou as datas, né, que a vereadora vai falar um pouquinho delas aí. A primeira audiência já foi realizada no dia 14 último, agora de julho, muito bacana, e teremos mais 2. Inclusive, a ideia seria agregar o maior número, né, de mulheres, inclusive quem não está ainda ligado em algum... Exatamente. Eu percebo que existe já uns movimentos organizados, acho que alguns até extraoficiais, mas já tem esse viés. Né? E nós não temos ideia nos bairros, principalmente a periferia do nosso município. Temos, sim, alguns movimentos de mulheres nos bairros. Aqui na Brisa do Campo mesmo, nós temos um movimento de mulheres ali, liderada por uma moradora dali. Então, nós queremos que essas mulheres venham para o Conselho, né? E essas audiências para que chegue até elas... É interessante até para o jornal descobrir, né, esse pessoal, para dar voz a eles. Isso mesmo, E nós queremos isso, dar voz para elas, né? E essas assembleias, nós pensamos 3 assembleias. A primeira falando da contextualização da importância do Conselho Municipal, seja ele qual for o Conselho. Por isso, nós tivemos lá na Assembleia, na audiência, representantes do Conselho da Criança e do Adolescente, da Juventude, da Assistência Social, e tivemos também da pessoa com deficiência e da pessoa idosa. Tivemos também a Flávia Brazuna, né, que a Flávia representa também o diretório do Partido Trabalhista no município de Lorena, que é uma grande também parceira, né? Colocamos essas mulheres lá para discutir sobre a importância do Conselho Municipal dentro de Lorena. Ponto. Na próxima, nós vamos trazer os secretários. E aí, alguns secretários que estão até previstos na lei, que suas secretarias serão representadas. E nós queremos saber... Seria o quê? Social? Assistência, social? Saúde, segurança, educação, a cultura, Fundo Social de Solidariedade, né? E aí... Mas numa audiência só, todos? Numa audiência só. Seria possível? Sim, é possível, sim. E vai acontecer em agosto, né? No dia 18 de agosto. E aí, nessa audiência, nós queremos refletir com eles quais são as políticas públicas que o município oferta para as mulheres. Essa mulher que sofre violência, para onde que ela corre? O que Lorena tem hoje para oferecer? E nós queremos, junto com eles, quem sabe, construir um fluxograma mesmo. Qual é o fluxo que essa mulher percorre? Será que nós sabemos aqui em Lorena hoje o que acontece? Nós sabemos quem que acolhe quem, para onde que vai, onde que volta, a DDM, como que funciona, nós sabemos. Então, será um trabalho nessa audiência de refletir para que estes secretários venham nos apresentar o que nós temos hoje para oferecer na garantia de direitos e de políticas públicas para as mulheres. Na última audiência, que acontecerá em setembro, aí é a preparação para o Conselho. Como que vai acontecer a Assembleia, quem pode, o que precisa. E aí nós estamos também com uma proposta ainda, né, vamos dizer, nas mangas, mas eu já vou te contar, né? Já vou te contar. Nós queremos promover mesmo uma capacitação para as mulheres que desejarem participar. Porque a gente precisa do mínimo de conhecimento, porque todas sabem o que elas precisam, todas sabem o que o município precisa oferecer, mas às vezes não sabe como buscar. Então, elas precisam desse conhecimento. E a capacitação, aí nós já estamos fazendo parceria com algumas universidades daqui e também com outras pessoas que defendem também, né, a política e os direitos das mulheres. E vamos ainda negociar com o nosso presidente também da Câmara, que é um grande parceiro, né, Dr. Fábio Longuinho. Né, ele, aliás, assim, ele tem sido um grande motivador, né? Porque sempre que a gente senta para refletir algo com ele, ele sempre traz traz assim um brilho a mais no projeto, né? Então a gente tem certeza que a Câmara vai estar contribuindo muito com essa política para as mulheres. Vereador, o Marcelo, nosso
jornalista, ele quer fazer uma pergunta, é isso? Isso, eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. A cidade de Lorena é uma cidade também universitária. E além das mulheres que estudam, que são moradores, ela também acolhe muitas mulheres de outros municípios. Durante a minha estadia numa universidade aqui, estudei, a gente ouve diversos relatos sobre assaltos durante aí a saída dos alunos no período da noite. Eu gostaria de saber de vocês quais políticas públicas serão debatidas na Assembleia para também atender essas pessoas que vêm até a cidade de Lorena, que muitas aí têm até que ir a pé para suas residências, e no período da noite pode aí ter uma preocupação de assalto, né? É verdade, sim. E olha, nós temos até agendado com o secretário de Segurança, o Alfredo, que também é outra pessoa que tem se mostrado muito solícito, né, ao nosso projeto, e também a sua diretora de segurança, Ângela, né, que é uma policial feminina também na reserva. E assim, nós temos conversado bastante sobre isso, inclusive eu trouxe uma proposta, né, da Patrulha Maria da Penha, que nós precisamos trazer para Lorena. E até já articulei com um deputado federal para que ele nos ajude, né, a ter essa viatura. E aí o Alfredo, é claro que nós estamos em negociação para pensarmos juntos um contingente para o efetivo para isso, né? Precisa. E aí eu acredito que, independente de ser contra as mulheres, essa violência, porque a gente sabe que esse assalto acontece também com os meninos, né, universitários, e eu também acompanhei vários ali, né, e Lorena é mesmo um município universitário. Eu acredito que a segurança, a GCM, que já vinha fazendo um trabalho, né, tanto que a instalação das câmeras, né, do COI foi mesmo por conta disso, por conta de várias estatísticas que foram levantadas no ano anterior, né, na gestão anterior. Então, eu acredito que isso já seja mesmo para amenizar essa situação de violência, de assaltos. Infelizmente, por conta da pandemia, nós não temos hoje dados estatísticos de como que está, né, do ano passado para cá, por conta de não ter os alunos no município, né? E, infelizmente, até acredito que nós ainda vamos enfrentar essa ausência dos alunos um bom tempo, porque o EAD acabou tomando conta do espaço também, né? Então, a gente sabe que vai ter aí uma proporção menor. Mas eu acredito que a GCM, acredito que a Secretaria de Segurança, né, e a própria Polícia Militar, Polícia Civil do município está atenta a isso, viu? Mas a gente precisa cobrar, sim, precisamos cobrar ações mais efetivas contra a violência, né, contra os estudantes também. Doutora, eu perguntaria, uma vez formado o conselho vai ter ferramentas, por exemplo, que a gente sabe que nessa área o que mais é utilizado em defesa da mulher, da violência contra a mulher, é o setor jurídico, policial. O conselho vai ter esse tipo de ferramenta para auxiliar? Como que vai ser o funcionamento futuro desse conselho? Então, pastor, daí a importância de termos o conselho primeiramente. Por quê? Porque ainda que nós ainda não tenhamos todo esse aparato, até o momento nós não temos também pessoas que reclamem por ele. A partir do momento da existência, da vigência de um conselho, da existência de mulheres preparadas para atuarem neste conselho, para poderem fazer as conexões, para poderem reivindicar as necessidades e as políticas voltadas para essas mulheres, a municipalidade vai ter que dar conta. Porque eu presumo o seguinte, que o fator jurídico vai ser muito importante, o fator psicológico, né? Sim. Porque uma pessoa que passa por um problema traumático, ela tem que ser tratada, né? Porque dá alteração. As pessoas, às vezes, têm alteração diversas, ficam até doentes em outras patologias, mas você sabe que o foco é aquele. Existe, inclusive, acredito que vai precisar um bom recurso, inclusive, para poder... Porque o que acontece com relação a recurso, o próprio conselho já tem, né? Já teria um fundo destinado para isso e tudo mais. Mas o que vai precisar mesmo é um trabalho de equipe, uma política municipal voltada para atender também a essas demandas. A coisa não acontecerá apenas por nós termos a criação de um conselho. O ideal é que nós tivéssemos, né, vereadora Vanessa, uma secretaria que tratasse dos assuntos referentes às mulheres, ou, se não fosse uma secretaria, uma coordenadoria com status de secretaria, a exemplo do que nós já temos no âmbito federal. Porque em Guará o prefeito pensou nisso, né? Isso. Quando começou o movimento de conselho, ele também começou um departamento. Acho que ele criou primeiro uma assessoria. O movimento de conselho começou primeiro em Lorena.
E aí, obviamente, as pessoas... E muito bacana, até por conta de legal trabalho, ser referência, né? Sim. De dedicação de vereadoras eleitas naquele município e também da visão política daquele prefeito e tudo mais, já fizeram. Nós estivemos até em visita Na assessoria, lá, né? isso. E eles criaram uma assessoria. Assessoria, Que da trata mulher. dos direitos das mulheres, das questões das mulheres. Ainda é um trabalho incipiente, mas já começou. Então, já tem um norte. A mulher já tem um espaço físico, já tem alguém para atendê-las, já tem alguém para encaminhá-las, e as coisas vão acontecendo. Né? Aqui em Lorena, nós ainda... Essa discussão... O que eu pensei, e o que eu fiquei sabendo em Guaratinguetá, que foi um jeito do prefeito disponibilizar já a máquina administrativa, a máquina pública, em alguns setores já para auxiliar, para poder tornar em prática, né? Nós temos feito essa discussão com o Silvinho Ballerini, pastor Éder, porque assim, existe uma visão equivocada, inclusive eu recebi uma resposta, né, da Secretaria de Estado, né, da Assistência Social, dizendo que o SUAS já garante as políticas, então não precisa exatamente de uma coordenadoria, porque o SUAS já garante. Só que é uma visão equivocada no sentido assim, que vamos pensar aqui no município de Lorena, a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social. Vamos pensar o secretário Cláudio Freitas lá. Ele não dá conta de atender as demandas que as mulheres trazem, porque o guarda-chuva dele tem uma amplitude muito grande. Porém, as mulheres também não procuram as SADs para reclamar da violência que elas sofrem, porque elas não têm o entendimento que as SADs, a Secretaria de Assistência, é para isso. Então, nós precisamos, sim, ter um espaço físico, e esse é o diálogo que a gente vem tendo com o Silvinho. Inclusive, ele colocou a Fernanda, que é secretária de governo dele, colocou a Fernanda à nossa disposição para que a gente vá refletindo, discutindo com ela, porque, assim, precisamos de um espaço físico e precisamos, sim, se não a secretária, porque, obviamente, neste ano não é possível, nós precisamos de uma coordenadoria, de uma assessoria, porque essas mulheres precisam saber onde elas vão procurar, aonde que elas vão, né? E não adianta falar assim, mas já tem a saúde. Temos. Aqui na saúde nós temos a Elaine, que é responsável pela saúde da mulher, que é excelente, uma pessoa bacana, solista, entende da política de saúde para a mulher, só que as mulheres não sabem disso. E o próprio Fabretti me falou, vereadora, nós temos metas para serem cumpridas que não são cumpridas porque as mulheres não vêm. Então elas precisam do quê? Elas precisam que tudo isso esteja alinhado na responsabilidade de uma assessoria, de uma coordenadoria, de uma secretaria, para ensiná-las o caminho. E aí o papel do conselho. O conselho vai ter que cobrar isso, o conselho vai ter que estar junto nisso, trabalhando nisso. E é claro que nós não podemos ser conselheiras, mas nós vamos estar sempre juntas, né? Claro que vamos estar ali. Tá certo que nós passamos um momento diferenciado por conta de legislação federal que impede a ampliação de gastos, que impede contratação de pessoas para coisas que ainda não haviam sido determinadas. Então, tem todo esse contexto. Entretanto, o que nós estamos lutando e conversando, né, com as pessoas que podem vir a nos auxiliar, é que, pelo menos, se a gente não tem um espaço físico de uma casa específica, sei lá, um cômodo em alguma das secretarias, em alguns dos setores, né, uma sala para que a gente possa isso, talvez o remanejamento de alguns servidores, alguma coisa assim, para poder trabalhar, para que nós possamos começar. Óbvio que depois a coisa vai... Esperamos, né, que vá engrenando e funcionando de uma maneira melhor, mais criteriosa. Mas, pelo menos, esse start tem que ser dado, porque senão vai ficar só no papel e não adianta. Não... E o prefeito, ele deu alguma promessa de prazo quando ele definiria isso, um espaço, então, uma abertura como essa? Deu essa abertura, sim, né? Inclusive, até porque está construindo o PPA e a gente quer prever já algo no PPA sobre isso. Então, nós estamos, tanto a Fernanda, quanto o Cláudio, a Marta, que representa o Fundo Social de Solidariedade, né? Estão nos acompanhando em visitas. Agora nós estamos com uma visita agendada em São Sebastião para conhecer a Casa Poderosa lá e ver como que é o funcionamento. E estamos agendando também visitas em outros municípios que têm... Essa de São Sebastião se tornou referência para muitos assuntos. Sim, exatamente. E outra conversa que eu tive também com a senhora Ana Paula, que é responsável pela política especial, né, a política
de assistência especial, ela falou para a gente criar o CRAM, né, que é o Centro de Referência de Apoio à Mulher. Porque Lorena tem o CREAS, né, que é o Centro de Referência Especializado. Mas o CREAS, ele tem que atender a população de rua, ele tem que atender a população idosa, ele tem que atender os meninos em conflito com a lei, usuários. Então, assim, tem muitas questões também. E claro que a mulher também. Mas a mulher, inclusive, nós já fizemos o contato também com a coordenadora do CREAS, né? O número é insignificante de pessoas que procuram, né? Porque hoje até tem pessoas que falam assim, reduziu o número de denúncias. Não é que reduziu porque acabou a violência, reduziu porque elas não acontece nada. Eu vou lá, denuncio, eu volto para o colo do agressor e nada muda, não tem um trabalho para esse agressor, não tem um trabalho para essa família, não tem nada feito, né? Então, as mulheres não denunciam mesmo. Então, a gente precisa reestruturar isso para que tenha um espaço para cuidar dela, cuidar dessa pessoa também que agride, né? Cuidar dessa família, reestruturar. A gente precisa disso. E isso são políticas públicas. Ok. 1h03. Infelizmente, nosso horário está exprimido, mas foi um prazer tê-las aqui. Espero que volte, né? Quando precisar da divulgação, inclusive, para atrair mais mulheres. Se puder contar com a nossa participação aqui, a nossa ajuda, disponha. Dia 18 de agosto, então, a próxima audiência. Isso. Vai ser na Câmara? Vai ser novamente? Na Câmara mesmo, isso. Na Câmara, com os senhores secretários. É isso. Vai ser bastante concorrido. Mas é importante que já montou essa comissão, né? Isso aí, que a senhora é presidente, então isso aí ajuda muito, porque já tem alguém para puxar, né? Isso. E vamos torcer para que todas essas expectativas se unam, né? E essas ferramentas venham, né? Porque não é fácil, não. Acho que é até um problema de educação e de cultura do povo, cultural, né? Precisar você fazer com regime de força e lei, departamentalizar um direito que deveria estar inserido na educação das pessoas, né? Que às vezes até já está contemplado, mas as pessoas não sabem usar também. Não sabem, né? justamente. Tem que informar, tem que ter informação. Eu agradeço, pastor, mais uma vez a abertura aqui do Jornal Atos, da sua equipe, né, que também nos ajudou na semana passada com a publicidade da audiência. E não só agradeço, mas como dou os parabéns mesmo, porque nós precisamos de pessoas assim, né, que são comprometidas e responsáveis com a informação. Ontem, inclusive, preciso transmitir um abraço da doutora Marilde, proprietária da rádio da Transamérica. Ela ficou emocionada de saber que vocês viriam também. Ela está 100% jogando a favor dessa situação. Transmita a nossa gratidão. E ontem aqui na redação, eu, Francisca e a Rafaela, bem no finalzinho do expediente, a gente fez assim, uma avaliação de como que está a participação feminina no jornal, né? A equipe masculina está embaixo. Nós temos cerca de 65 mulheres. Olha que bacana. Trabalhando aqui no jornal, em todos, né? Com as nossas repórteres, aquelas coisas. Né? Então, você vê a força da mulher, né? Parabéns. E se eu for trazer de casa, então, eu agrego mais 3, aí é complicado. Justamente. Obrigada, viu, pastor? Eu que agradeço a participação de vocês, conte conosco, e nós vamos ficando por aqui. Amanhã, permitindo Deus, sexta-feira, estaremos com mais um Atos no Rádio para fechar a semana com os principais fatos. Muito obrigado pelo carinho e pela audiência. Até lá. Atos no Rádio. Simplesmente objetivo.